13 de maio de 2009, Projeto Memória, História Oral, Fundação Arquivo de Memória, com a Unimonte. Boa tarde, seu Nelson. Boa tarde, muito prazer estar aqui com você e com esta turma, tua amiga, que eu estou conhecendo agora, mas que eu sinto também que é uma turma muito boa. O seu nome completo, data de nascimento? Meu nome completo é Nelson Antunes Matos, com 2 T's, e eu nasci no dia 13 de março de 1926. O senhor nasceu aonde? Na cidade de Santos. O nome dos seus pais, o que eles faziam? Meu pai, que já é falecido, minha mãe também, chama-se Braz Antunes Matos. E minha mãe, Eurídice Gouveia Antunes. Qual era a profissão do seu pai e da sua mãe? Como? Profissão deles? Meu pai foi comerciário, trabalhou com a viúva Áurea Conde, que morou muitos anos ali naquela magnífica casa em frente à Praça Independência e que hoje é um posto de estacionamento de automóveis. E foi assim, foi comerciário e exportador de frutas, mais precisamente de bananas, porque antigamente embarcava-se muitos caixas de banana para a Argentina, para Montevidéu e até para a Europa, mas ele só embarcava para a Argentina. O senhor morava onde, senhor, no começo? Olha, eu morei em vários lugares, que eu me lembro desde criança. Eu morei na Rua São Francisco, ali próximo ao cemitério do Paquetá, número 143. Morei na Rua São Francisco 405 e moro na Rua Oswaldo Cruz 441 até hoje. Fala um pouco da sua infância ali na São Francisco. Bem, ali sobre a minha infância na São Francisco, havia briga de moleques, garotos, da Rua Amador Bueno com São Francisco. Então a garotada saía tudo com um pedaço de pau para brigar com os outros. E tinha uns garotos que eram maiores até do que eu, eles pulavam o cemitério do Paquetá, iam nas urnas onde eram depositadas as caveiras, os ossos, já das pessoas que tinham desencarnado e eram desenterradas da campas e dos carneiros, e tinham o hábito de colocarem no muro do cemitério acendendo uma vela por dentro. Então ficava aquele espetáculo, as caveiras em cima do muro e as velas acesas por dentro. Você estudou aonde? Bem, eu estudei no colégio, no grupo escolar Dino Bueno, e estudei anteriormente estudei no Liceu Brasil. E posteriormente ao Dino Bueno no ginásio Tarquino Silva, que hoje é a Unimonte. Onde era o Liceu Brasil? Como? Onde era o Liceu Brasil? O Liceu Brasil era na Avenida Conselheiro Nébias, 143. É uma casa que já foi demolida. Como é que era a cidade naquela época? A São Francisco naquela época? Como é que era? Olha, era um lugar muito familiar, porque naquela época não havia ônibus e o pessoal não gostava de morar perto da praia, porque o transporte era bonde. Então o que o pessoal falava é o seguinte: não, ninguém vai morar para perto da praia, que lá é muito longe da cidade. Então o gosto do pessoal da cidade era morar nessas ruas mesmos, que eram ruas familiares, todas de respeito. E alguns anos atrás aconteceu um fato interessante comigo. Eu
era finados, e eu passei pela Rua São Francisco, onde eu morei. E uma vez tinha um vereador muito mais experiente do que eu, chamava-se Aristóteles Ferreira, tem até um colégio com o nome dele aqui na cidade, em homenagem. E ele era muito experiente, mais velho que eu, e eu perguntava para ele o seguinte: Aristóteles, quando você tem um caso assim, mas não contava de quem era o caso, como é que você resolve? E ele me dizia: eu resolvo assim. E eu aprendi muito com Aristóteles Ferreira. E uma ocasião, eu passando pela Rua São Francisco 405, eu tinha aprendido com Aristóteles Ferreira que quando as pessoas cumprimentassem, a gente respondesse. E eu passei lá em frente à minha casa, no 405 da Rua São Francisco. E uma senhora olhou muito para mim e me encarou. Era finados, ela me encarou, eu digo, ela me conhece. E eu já era vereador. E eu aprendi que quando a gente é encarado com alguma pessoa, a gente cumprimenta, porque é que a pessoa está nos reconhecendo e nós não estamos reconhecendo a pessoa. E eu cumprimentei. E aí aquela senhora disse assim: entra, meu benzinho. E aí então eu compreendi que a casa que eu morei era uma casa de prostituição. Não é preciso dizer que eu segui em frente para o cemitério e é uma história engraçada que eu guardo até hoje. É uma história muito engraçada mesmo. Então, fala bem dessa parte de estudante. Você fez o... Eu estudei no Grupo Escolar Dino Bueno, no ginásio Tarquínio Silva, que hoje é a Unimonte, aqui, este prédio aqui, antigamente chamava-se Ginásio Tarquínio Silva. Só que não tinha estas acomodações, não tinha estes melhoramentos. Hoje é um espetáculo aqui, era uma coisa mais simples. Mas foi onde eu estudei, e também no Liceu São Paulo, que fica ali na Avenida Ana Costa, esquina de Rua Joaquim Távora. Você fez o que no Liceu São Paulo? Como? Que curso você fez no Contador. Você formou em contador? Me formei contador lá no Liceu São Paulo. Seu Nelson, fala da sua juventude, adolescência, as festas, os lugares que o senhor ia aqui na cidade, onde que eram os bailes. Eu quando era jovem, eu gostava muito de jogar futebol. Então, a minha paixão era jogar futebol. Eu vinha domingo, eu jogava futebol, já pensando na semana seguinte, passar logo para eu jogar futebol. Era a minha diversão. E passei a juventude assim, até que fui ficando moço, conheci a minha mulher, namorei e tal, e depois casamos. Você fala que o senhor gostava de futebol. Fala dos times de futebol. O senhor participou? Bom, antigamente nós tínhamos time de botão. E os times de botão era botão mesmo. Não era como agora, que os botões são fabricados para jogar mesmo. Era botão de roupa mesmo. Então nós procurávamos botões grandes, os melhores botões. E tinha um rapaz que torcia para o Santos, já é falecido, chamava-se Miguel Tranjan. E ele era o torcedor do Santos, e ele era o mais esperto de nós todos. Então ele fazia o seguinte, nós tínhamos uma travezinha, uma caixa de fósforo, que era o goleiro, e ele fazia o seguinte, ele pegava 2 botões e no meio dos 2 botões ele punha cera.
e um botão ficava em cima do outro. Então ele fazia o seguinte, ele punha o botão entre os do goleiro e ficava só um restinho de nada em cima para a bola entrar. Então difícil que o Miguel Tranjan, todos os anos, era o campeão do time de botão. Então são coisas engraçadas de criança, né? E foi assim que o tempo foi passando, né? Você jogou no Delfim Moreira. Fala aí do craque do Delfim Moreira. Como? Você jogou no Delfim Moreira? Não. Cunha Moreira. Cunha Moreira, desculpa. Cunha Moreira. Cunha Moreira. Você jogou no haviam Moreira. 2 clubes, aí nós já éramos esquecidos. Ali na vila, chama-se Encruzilhada. Esses campos ficavam onde hoje é a Rua Guedes Coelho, com o Canal 3, era o campo do Esporte Clube 15 de Novembro. E o campo do Cunha Moreira, que era do Cunha Moreira, que jogava calçado de chuteira. Descalço, sem chuteira, era o Praia Futebol Clube. Era da Júlio Conceição até a Avenida Ana Costa. Só que, mais tarde, abriram-se valas no meio do campo e hoje aquilo está tudo calçado, está urbanizado de uma forma muito bem feita. Mas era assim. E nós jogávamos ali. Eu joguei contra o Cunha Moreira, joguei nos veteranos do Cunha Moreira, sem nunca ter jogado anteriormente no Cunha Moreira. E era a vida nossa, né? Joguei no Cunha Moreira quando já era veterano. Vamos passar para sua sua fase de jovem, de casado, o seu primeiro trabalho, o seu primeiro emprego. Bom, eu tenho uma passagem muito engraçada que eu não ia contar, mas, afinal de contas, nós estamos aqui, vocês são muito simpáticos, são muito elegantes nas interrogações, e eu tinha decidido não falar esta minha passagem, mas eu vou falar. Eu, quando entrei de vereador, eu era muito inexperiente. Eu vinha de futebol, eu não sabia nada do que era vereança, nem nada. Eu vinha de futebol. E na primeira sessão, eu conversava muito com Arthur Rivot, que era um vereador já falecido, o filho dele é vivo, é conselheiro dos Santos, e eu perguntei para o Arthur Rivot o seguinte: também, além de ser novo como vereador, nós vínhamos de um período ditatorial, porque o Brasil esteve em ditadura até 1946, e eu fui eleito em 1956. Então, o Brasil vinha num sistema ditatorial, e nós não estávamos acostumados. Então eu perguntei ao Rivot o seguinte: Rivot, eu estou com vontade de urinar. O que eu faço? Eu preciso pedir licença para o presidente da Câmara para sair do plenário? Ele, então, disse assim: não peça licença, mas saia discretamente. Essas foram as palavras deles, e eu saí discretamente. Então é uma passagem que eu sempre me lembro e acho muito engraçada para quem começou a vida na política sem experiência alguma. O senhor Nelson, o senhor falou que veio do futebol, como que o senhor se interessou pela política? Por que o senhor foi, de repente, ser candidato a vereador? Por quê? Como que aconteceu isso? Porque eu achava que eu, mesmo sendo criança, eu tinha assim uma capacidade de líder. Então eu joguei futebol no juvenil da Associação Atlética Portuguesa, dessa portuguesa santista, né?
E ali eu criei uma liderança, porque quando houve a peneira para a formação do quadro da Portuguesa, eu fui treinar na peneira e quando acabou o treino, o treinador foi um lateral direito da Portuguesa dos profissionais, ele que fez a seleção. Quando acabou o treino, eu sempre tive uma tendência para obesidade, sabe? Eu já era meio gordinho. Aí o treinador, o Gatinho, disse assim, aquele gordinho é o melhor deles todos, e apontou para mim. E o diretor de futebol naquela época era o Pedro Câmara, era um senhor português que trabalhava na Companhia Antártica e que já é falecido. E ele aceitou isso e eu fui jogar. Aí teve um treino na Associação Atlética Portuguesa e eu brincando disse para um amigo assim, olha, eu vou te quebrar hoje, hein? Jogando contra ele, para um amigo, mas brincando, sem a menor intenção. E começou o jogo e eu fiz 1-0 a favor do meu time que eu estava jogando. Um gol de cabeça. E aí, na volta, eu resolvi brincar com ele. E que tentei passar uma bola por baixo da perna dele. Quando eu tentei passar a bola por baixo da perna dele, a bola bateu na perna dele e voltou para mim. Eu dei as costas para ele e ele, talvez não pensando da gravidade que ele ia produzir, ele me deu uma sarrafada. E aquela sarrafada me quebrou o tornozelo e eu fui engessado na Beneficência Portuguesa por um médico que já também é falecido, que se chamava Agostinho Ferramenta. Depois de uns 15 dias de engessado, eu irresponsavelmente, pensando em jogar futebol, eu tirei o gesso e fui para o campo da Portuguesa todo mancando. Aí a Portuguesa jogava contra o Santos Futebol Clube, no juvenil. E ele me perguntou, você quer jogar? Eu digo, jogo. Aí troquei de roupa, vesti a camisa da Portuguesa. Naquela época não havia substituição. Hoje o clube pode substituir os jogadores. Naquela época não podia. O jogador não podia ser substituído, nem havia substituição de jogadores. E fui para o campo, tudo, e fui o pior jogador da Portuguesinha. Aí saí chorando e nunca mais apareci na Portuguesinha, porque eu então percebi que não estava com jogo para jogar, mas foi preciso eu sentir na pele o prejuízo de não poder jogar para entender que não tinha condições de jogar. E nunca mais apareci na Portuguesinha. E são fases assim, alegres e tristes ao mesmo tempo, mas que a gente nunca esquece mais. Então, e como que o senhor vai ter o interesse pela política? Olha, o interesse pela política, ele veio assim, uma coisa espontânea. Teve uma eleição aqui em Santos, e naquela época o PDC, Partido Democrata Cristão, elegeu 2 vereadores. Acho que era Arthur Rivot, que já é falecido, mas tem um filho vivo, é conselheiro do Santos Futebol Clube, e acho que era Lúcio da Silva Graça, o nome do outro vereador. E eu tive assim um interesse, achei que podia ser vereador, mas não entendia nada de vereança, nada de política. E subi as escadas da sede do PDC, que era na Rua do Comércio, número 9, ou número 11, e subi e falei lá com o presidente. O
presidente chamava-se Francisco Cérvulo da Cunha, que é tio de um advogado muito conhecido em Santos, professor de Direito, o Cérvulo da Cunha. E eu falei para ele, olha, eu estou interessado em ser candidato a vereador e gostaria de ser candidato pelo Partido Democrata Cristão. Ele então me disse o seguinte, olha, nós temos inúmeros candidatos, muitos candidatos, mas você me deixa o teu nome aqui e o teu endereço. E eu deixei. E depois eu acabei sendo candidato. Depois que eu fui eleito vereador, o Arthur Rivaux me disse o seguinte, olha, Nelson, nós não tínhamos muitos candidatos, e além de não termos muitos candidatos, nós não tínhamos nem como concorrer à eleição, nós estávamos muito fracos. Então você entrou no Partido Democrata Cristão porque nós precisávamos de você. Então, são coisas que a gente faz e toma posições por inexperiência, mas que são muito interessantes. Sr. Nelson, como que se fazia a campanha nessa época, década de 50, que o senhor se elegeu? A campanha nessas épocas era diferente. Era diferente. Não havia programa de televisão, não havia programa em rádio. Então a gente fazia faixas de pano, não havia o plástico ainda, não havia o plástico surgiu numa outra eleição, era faixas de pano, pintava para vereador, fulano de tal, e o nome do partido. Naquela época, não me lembro bem, mas não tinha nem número, os candidatos não tinham número, era o nome. E aconteceu até um fato interessante, que nós sabíamos quem votava pelo sobrenome. Por exemplo, a lista de votação era feita pelos nomes, pelas ordens alfabéticas. Então, por exemplo, vinha Nelson Antunes Matos, vamos supor. É um exemplo, não é um exemplo real, mas é um exemplo. E dali, a lista, por exemplo, ia de N, O, P, Q, tinha 4 ou 5 letras, era assim que eram organizadas. Então, era fácil saber quem votava. O senhor lembra com quantos votos o senhor se elegeu? Olha, eu não me lembro se foi 453 ou 457 votos. Mas depois eu cheguei a ter 5.000 e tantos votos em outra eleição. Uma vez fui o candidato a vereador mais votado na cidade de Santos, só uma vez, nunca consegui repetir, mas só uma vez para mim já é uma alegria muito grande. Quantas vezes o senhor se elegeu vereador? Eu me elegi vereador 6 vezes. Depois, na 7ª, eu não quis mais ser candidato, não fui candidato e saí da Câmara invicto, sem perder a eleição. Fala um pouco desse período que o senhor foi vereador. Como é que era a política na cidade de Santos? Como funcionava a prefeitura, o trabalho do vereador, os principais projetos ou indicações que o senhor tenha feito, o seu trabalho como vereador? Era mais ou menos igual até hoje, sabe? Indicações, requerimentos, projetos de lei, mensagem do prefeito. Era mais ou menos como é hoje. O senhor acaba... Como foi a sua vida profissional? A minha vida profissional? Eu entrei de conferente em 1950. Antes você fez o quê? Antes de conferente, você trabalhava no lugar? Eu trabalhei em escritório de navegação. Como você entrou de conferente? Como que foi
Como se ingressava para ser conferente naquela época de 50? Olha, houve uma época que o presidente do sindicato, dada a carência de legislação sobre esse problema, ele mesmo, por iniciativa própria dele, ele colocou muitos conferentes na nossa categoria e deu tudo certo. Depois essa situação foi consolidada, mas em geral foi prova de habilitação. No meu caso, por exemplo, já foi diferente. Aconteceu o seguinte, vieram 2 conferentes de Paranaguá transferidos para Santos. Porque naquela época era o ministro do Trabalho quem decidia, e as delegacias do trabalho marítimo também decidiam os problemas disciplinares no porto. A delegacia do trabalho marítimo era composta como delegado do trabalho marítimo pelo capitão dos portos, que acumulava simultaneamente a condição de delegado do trabalho marítimo e capitão dos portos do estado de São Paulo. E os demais membros eram representantes dos ministérios do governo federal e um representante de empregados e outro de empregadores. Isso em 1950 já era assim? Isso já foi em 1950. O senhor fez uma prova e ingressou na categoria? Fiz uma prova. Aconteceu o seguinte, vieram 2 conferentes de Paranaguá transferidos para Santos. Um chamava-se Arivão Opstal Nascimento e outro, eu não me lembro se foi José Moreira ou se era Antônio Moreira, mas eu acho que era José Moreira. E esse José Moreira, ele chegou um tempo, adquiriu a tuberculose. E a tuberculose não é uma doença simples como é hoje. Naquele tempo morria muita gente tuberculosa. E eu já era presidente do sindicato e consegui interná-lo no Hospital São Cristóvão, que acho que era em São José dos Campos. Não sei se existe ainda esse hospital, entendeu? Mas era uma coisa assim que a minha memória não está muito segura, mas eu acho que... E foi assim que eu comecei a me promover na classe. E acontece que meu pai também, ele tinha, naquele tempo chamava-se o cúter. Cúter era uma pequena embarcação de madeira que transportava madeira do Paraná para Santos e também para o Rio de Janeiro. Era o cochicho, não? Cochicho. O apelido na gíria era cochicho. Mas o nome técnico é cúter. E meu pai era um dos donos de Natal e Dakar. Uns dizem Dakar, outros Dakar. E eram 2 bases na Guerra Mundial, uma no Brasil e outra na África, né? E foi assim que... É o nome dos cochichos, dos 2 cochichos deles. Dele e tinha outros sócios, né? Sim, sim. Tinha outros sócios. Tinha mais 3 sócios. Então, nós estamos falando da sua entrada no sindicato. O senhor entra no sindicato... Aconteceu o seguinte, eu creio que foi em 1953. Houve uma assembleia no sindicato e então tinha um convite de uma pessoa de nome Walter Menezes, conferente no Rio de Janeiro, que estava fazendo um convite para a fundação da Federação Nacional dos Portuários. E naquela época, o sindicato tinha uma situação muito precária, financeira, e ninguém se dispôs a ir.
E eu me dispus a ir a minhas expensas, e fui a minhas expensas. O que causou uma surpresa para o pessoal, porque as coisas não eram para isso, né? E o pessoal também, como meu pai tinha o tal de cochicho e tal, não tinha assim uma absoluta confiança que eu, num interesse simultâneo das duas partes, fosse ficar a favor da classe. E aconteceu o seguinte, eu fiquei. Aí surgiu uma comissão no Ministério do Trabalho para regulamentar a profissão. E aí eu não era ainda dirigente sindical. E era Serafim Mendes o presidente. E o Serafim Mendes era uma espécie de coordenador, de conferente supervisor da empresa Dixon, uma empresa de navegação. E não houve interesse de ninguém para ir, e acabou indo esse Manuel Bento de Souza. E aí eu fiz um trabalho na classe e tudo mais, porque nesse estágio de cochicho, ou cúter, só tinha um conferente trabalhando. Então eu fiz um trabalho para que acabasse isso. E junto ao Serafim Mendes, ao Manuel Bento de Souza e a turma daquela época, foi incluído um parágrafo, um artigo, acho que era artigo 3º ou 4º, não me lembro bem, que dizia o seguinte: é vedado ao simples conferente, mais ou menos com essa redação, exercer simultaneamente a função com a de chefe. E foi colocado neste decreto, e os conferentes começaram a perceber que eu, entre conferente e armador de cochicho, eu ficava com os conferentes. Então aí veio a facilidade de uma eleição, e eu era muito dedicado ao sindicato, e fui sendo reeleito, né? E consegui ser reeleito várias vezes. Você foi eleito primeira vez quando? Eleito presidente do sindicato? Eu depois fui eleito em 56 vereador. Na primeira eleição eu não era vereador, mas eu era presidente do sindicato sem remuneração e sem preferência no trabalho. E eu tinha umas economias na Caixa Econômica Federal. E essas economias foram se exaurindo, porque eu não trabalhava, o sindicato não me permitia trabalhar porque eu tinha que cuidar. E aí eu digo, olha, eu vou me candidatar a vereador. Não sabia nada do que era vereança, porque pelo menos eu ganho alguma coisa e vou vivendo com o que ganho de vereador. E assim foi, consegui me eleger e tomei gosto pela política e fui me candidatando e sendo reeleito. E daí acho que passei o vírus da doença política para o meu filho, e hoje também tenho um filho que é vereador e me honra muito, é uma pessoa de bom caráter, atuante, e que é o vereador Braz Antunes. O nome todo dele é Braz Antunes Matos Neto, porque por sugestão da minha mulher, nós pusemos o nome de meu falecido pai no nome de nosso filho. Nelson, só para se até a questão do sindicato, a questão do sindicato, do sindicalismo, você viveu toda a transição do sindicalismo do Getúlio, do criação do sindicalismo na época do Getúlio, você viveu tudo isso aí. Você é o primeiro presidente do Sindicato dos Conferentes que não é eleito pelos patrões. Na verdade, quando você substitui Serafim Mendes, que era um títere dos patrões, como se falava. Então, né? E apesar de você ser filho de um armador,
armador de 2 cochichos, mas na visão era o patrão dos conferentes. Como é que era a situação nos diferentes sindicatos dos avulsos e com você começa essa nova fase dentro dos sindicatos conferentes, uma categoria importante nesse conjunto de trabalhadores avulsos? Aconteceu o seguinte, eu fui eleito presidente do sindicato. Que ano mesmo? Eu acho que foi em 1956. 56. Eu fui eleito presidente do sindicato e fui me dedicando à categoria, contrariando interesses empresariais. E uma ocasião teve uma reunião na Delegacia do Trabalho Marítimo, que era o órgão que tinha a competência para disciplinar o nosso trabalho, baixar instruções reguladoras. Hoje a coisa está na Justiça do Trabalho, mas naquela época era a Delegacia do Trabalho Marítimo. E houve uma reunião na Delegacia do Trabalho Marítimo, e já naquela reunião veio uma ordem do ministro da Aviação. Hoje não existe esse Ministério da Aviação, hoje é Ministério dos Transportes, mas naquela época chamava-se Ministério da Aviação, que o custo do serviço portuário precisava ser rebaixado, que ele era muito caro, muito oneroso. E eu era a primeira reunião que eu estava participando na Delegacia do Trabalho Marítimo, e eu fiquei nervoso, assim, exasperado, e eu disse assim, olha, isso não é verdade, não, que o trabalho portuário é oneroso. E aí tinham vários agentes de navegação presentes à reunião. E não é verdade, não. E ficou assim, e o capitão disse assim, como não é verdade? Eu digo, não, é verdade, sim. Mas teve dois agentes, Heitor Sávio, que era agente do Lloyd brasileiro, e Álvaro Cavalcante, que era gerente da empresa Costeira, era uma empresa nacional que fazia cabotagem só no Brasil, que disse assim, saiu uma conversa lá, que era muito caro, eu disse que não era caro, e eu fiz uma afirmativa. Não, o que eu sei é o seguinte, é que as empresas anotam o maior número de trabalhadores conferentes do que realmente existem e mandam para os armadores. Aí o Heitor Sávio, que era agente do Lloyd brasileiro, e o Álvaro Cavalcante, que era da Costeira, disse assim, olha, isso não é verdade, não. Aí eu digo, é verdade sim, só que essa verdade não se aplica nem ao Lloyd, nem à Costeira, se aplica aos outros. Aí o capitão dos portos perguntou assim, o que os senhores me dizem disso? E no meio da conversa disse, eu lanço um repto, menos para o Lloyd brasileiro e para a Costeira, só para os outros, para eles deixarem fazer uma auditoria na empresa deles, para a gente verificar a verdade. Aí o capitão dos portos disse assim, o que os senhores me dizem disso? Aí eles ficaram quietos, não disseram sim nem não. Aí o capitão disse o seguinte, olha, está encerrada a reunião. E acabou a reunião como quem reconhecendo que eu tinha falado a verdade. E daí por diante... Tinha o quê? Foi 30 anos, nem isso? Eu acho que foi em 1956. 30 anos. E daí por diante foi mais fácil.
as minhas reeleições. Agora, uma coisa eu posso dizer a vocês com a maior sinceridade, com a sinceridade do meu coração. O Sindicato dos Conferentes sempre teve bons presidentes e boas diretorias. E entre eles está aqui o nosso companheiro Tarcísio, que também foi um bom presidente. Outros presidentes que eu conheci, bons, Remo Petrarque, Orlando dos Santos, José de Abreu Nabo e muitos outros. Todos os presidentes foram muito bons. E tinha até uma galeria lá no sindicato de presidentes, e depois, em 1964, com a vinda do governo militar para o Brasil, ela foi retirada, desapareceu, e até hoje não se sabe onde foi parar essa galeria dos presidentes. Eu também não sei, ninguém sabe onde ela está. Eu remontei ela. Quê? Eu remontei ela com as fotos. Ah, é? O Tarcísio talvez possa falar sobre esse assunto, porque ele remontou essa galeria dos presidentes. Mas eu não sei como é que está esse assunto, porque lá no sindicato não está. Ô, seu Nelson, fala um pouquinho de como era o trabalho nas docas, né, o trabalho dos conferentes nessa época aí que o senhor foi, nesse período que o senhor foi liderança sindical. Bem, eu quando ingressei nas conferentes, não existia o mecanismo que existe hoje. Eu, por exemplo, uma vez estava embaixo de um guindaste e caiu um parafuso na minha cabeça, me doeu, mas parecia que tinha sido uma tonelada que tinha caído na minha cabeça. Eu nunca esqueço isso. Outro fato, agora a minha memória está meia fracassada. Tem outros fatos aí. Fala do trabalho no porto, como que era o porto? Bem, não existia empilhadeira, era isso que eu ia falar e me deu um branco na hora. Não existia empilhadeira, então existia o que chamava-se de ramona. Ramona era um carrinho puxado à mão. Então as lingadas vinham de bordo, colocadas no carrinho, iam para dentro do armazém, e dentro do armazém existia a ponte rolante que se encarregava de tirar do carrinho, pôr em algum lugar, e os operários da companhia Docas arrumavam a carga dentro do armazém. Isto ainda é preservado ali naqueles armazéns do Valon, ali do 1 ao 8 ali, ainda tem isso aí lá. Ainda tem. Esperamos que não seja destruído, né, na modernização aí. Eu acho que como arte, como cultura, como elemento histórico, poderia haver a reedição disso através de uma montagem, de uma filmagem, porque a remontagem antiga é muito fácil de fazer. Senhor Nelson, esse período, né, que o senhor é liderança sindical, é um período onde os trabalhadores do porto, eles são considerados mais combativos do Brasil, né, por causa da organização sindical, da luta sindical. Como que o senhor vê isso nesse tempo que o senhor foi presidente aí do sindicato? Você foi até quando esse teu primeiro mandato, né? Eu fui de 1956 a 1982, eu fui presidente do sindicato. Depois eu não quis mais ser candidato, nunca mais fui, e hoje estou aposentado, né? Então, mas como que foi assim essa sua... como que o senhor via, né, como presidente, essa luta, esse movimento dos operários, dos trabalhadores do porto?
Eu acho que o trabalhador do porto tinha e tem até hoje uma vantagem, que eles trabalham agregados pelo sindicato. Pelo menos uma parte deles é assim até hoje. A Estiva, por exemplo, totalmente é desse jeito. Então cria-se uma independência muito grande do trabalhador do porto e que recebe a influência, acredito eu, de tripulação de navios. E os tripulantes de navios trazem as notícias para cá de como é realizado o trabalho em outros portos. Acontece que o trabalho em outros portos é pago em dólares e aqui é pago em reais. Então, o dólar é uma moeda muito mais valorizada que o real e está comprovadamente que o trabalho portuário é muito barato comparando com o trabalho que é pago em dólar. Nelson, você foi presidente de 17, 19 anos do sindicato. De 1956 a 1982. Você pegou antes de 64 toda aquela movimento da revolução, da ditadura aqui, da revolução militar, etc., lá como o nome quiser. O Raul Soares, companheiros seus da sua época, companheiros meus em consideração, porque nós éramos da mesma área, eu não estava no Porto ainda. Foram presos. E você continuou como presidente ainda, você teve uma capacidade muito grande, foi o único sindicato que preservou suas lideranças ao longo desse período, anterior ao movimento 64 e durante um período. Dá para você fazer assim um diferencial antes e depois, como era antes, como ficou depois, como foi durante o movimento, durante o Raul Soares, dá para você fazer uma síntese assim? O trabalho ainda guarda alguma semelhança, não mudou totalmente. E a questão político-sindical, né? Aconteceu o seguinte, em 1964, as diretorias de sindicato foram destituídas. E eu me dirigi ao capitão dos portos e pedi a reintegração da diretoria do meu sindicato, e que era presidida por Orlando dos Santos. E eu digo, olha, porque a Revolução de 64, o golpe de 64, cada corrente afirma de um jeito, né? Quem era a favor dizia a Revolução de 64, quem era contra dizia o golpe de 64. Eu me dirigi ao capitão dos portos na ocasião e pedi a reintegração do Orlando dos Santos, que era o nosso presidente. E como naquela época o comunismo era proibido no Brasil por lei, era proibido, não é que não era eleito, não, era proibido. Não podia ter partido comunista no Brasil. Bom, e como eu disse para ele que o Orlando dos Santos não era comunista, ele disse, se o senhor está me afirmando isso, ele vai ser reintegrado. Mas aí o ajudante do capitão dos portos, que estava junto a ele, disse assim, comandante, ele não é comunista, mas ele não pode ser reintegrado porque ele desobedeceu decisão judicial que determinou que um grupo de conferentes que tinha matrícula da Delegacia do Trabalho Marítimo exercesse a sua profissão de conferente de carga e descarga. No caso dos Lacerdinhas. Lacerdinha. Essa turma tinha o apelido até de Lacerdinha. Esse apelido originava-se de duas coisas, que eu até hoje não sei qual é a verdadeira. É das duas. Naquela época havia um político chamado Carlos Lacerda que infernizava o governo. E também apareceu um surto de mosquito
que infernizava a vista das pessoas. E esses mosquitos, talvez por causa do outro Lacerda, que incomodava bastante e era considerado de direita, recebia esses nomes de lacerdinhas, esses mosquitos. Então, ele disse, olha, eles não podem entrar... E a turma recebeu este nome, essa turma que estava nessa briga com o sindicato, né, não é isso? É. E o Orlando Santos não deixou eles se filiarem ao sindicato, é isso a história, né? É. Eram chamados de lacerdinhas. É. E essa turma, então, foi muito prejudicada, proibida de trabalhar. A verdade é que a razão era política mesmo, porque se não fosse política, caberia ao capitão dos portos, na forma do decreto-lei da época 3.346, e que foi revogado muito tempo depois, destituir as diretorias que não se conduzissem corretamente. E não acontecia isso, eles não destituíam a diretoria, deixavam o barco correr. Seu Nelson, como é que o senhor viu a presença do navio Raul Soares aqui no porto? As pessoas, com certeza o senhor conheceu muitas pessoas que estiveram lá, como é que o senhor analisa? Olha, a prisão no Raul Soares não era nada recomendável. Não era nada recomendável. Eu mesmo me dirigi ao capitão dos portos e o presidente da época, que chamava-se Orlando dos Santos, eu transmiti um pedido que ele não era comunista, portanto ele não estava em curso em nada, e que o deixassem em liberdade. E o capitão dos portos me disse, era o Júlio de Saberrembá, que é o capitão dos portos, me disse o seguinte, bem, se o senhor está me dizendo que ele não é comunista, ele vai ser colocado em liberdade. Aí, o ajudante do capitão dos portos, que estava junto, disse assim, comandante, ele não é comunista, mas ele não pode ser colocado em liberdade porque ele desobedeceu decisões judiciais e não deixava um grupo de conferentes trabalhar, que tinha ordem judicial para trabalhar. Ele não é comunista, mas ele desobedeceu e por isso ele não pode ser colocado em liberdade. E ele então permaneceu no navio Raul Soares. Pelo contrário, o Orlando dos Santos era um lutador, como todos os presidentes de sindicato. Nós sempre tivemos presidentes de sindicato muito bons. Eu, sinceramente, não conheci nenhum presidente de sindicato de conferentes ruim, desde aquela data até a data de hoje. Todos eles, na minha opinião, sempre foram muito bons. E foi assim que ocorreu o fato. Eu agora não sei se eu me atrapalhei, que eu omiti algum fato aí. Só uma coisa, nós tivemos aqui nos sindicatos em Santos um alto nível de intervenção. O governo nomeava, a ditadura nomeava interventores. Nós tivemos isso também no sindicato dos conferentes. Tivemos... O Serafim que foi nomeado. Tivemos isso, o Serafim Mendes foi nomeado, e ele, na condição de interventor, eu acho que ele até se conduziu muito bem, porque ele não perseguiu o pessoal, não fez mal a ninguém. A categoria volta a votar, quando ela volta a eleger, ela elege você de novo presidente, é isso? Exatamente. E o Serafim Mendes, eu acho que ele tinha uma diferença dos outros presidentes. Ele... eu vim saber muito tempo isso, anos depois. Ele era encarregado de uma empresa chamada Dixon. E o Dixon gostava tanto dele, de tanto trabalhos dele, que dava umas ações para ele, ações da empresa,
o que significava dizer que ele também era agente de navegação. E ele nunca soube se defender bem, explicando isso para a categoria. E a categoria dizia que ele era patronal. Então, eu acho que falhou na ocasião ao Serafim Mendes lembrança, inteligência, perspicácia para dizer que ele ganhava essas ações gratuitamente pelos bons serviços que ele prestava. E isso, eu estou transmitindo isso, porque isso foi me dito por um filho dele, que é vivo, que mora em Santos, foi jogador profissional de futebol e que é um dos donos da Enasul, o Bragança. Isso foi me dito pelo Bragança. Então, eu acho que, às vezes, faltou ao Serafim Mendes um pouco de malícia política, porque eu acredito que se ele tivesse explicado isso para a classe seria mais compreensiva com ele próprio. É verdade que ele tinha uma característica bem acentuada. Ele queria que todos os conferentes fossem bons nos exercícios da profissão. E por isso mesmo era chamado de patronal. Mas ele era um homem correto, direito, e merece o meu respeito e merece que eu consigne o nome dele como uma das grandes figuras do nosso sindicato. Seu Nelson, vamos partindo para o encerramento. O senhor quer fazer assim, alguma consideração final? Falar alguma coisa que você tenha deixado de falar? Olha, como consideração final, eu tenho a dizer o seguinte: o Porto sempre será o Porto. Então sempre terá uma personalidade aprendizada pela tripulação de navios estrangeiros que vêm para cá, conversam com os trabalhadores do Porto e sempre aprendem, os trabalhadores do Porto sempre aprendem alguma coisa do exterior. E nesse sentido aprendem coisas de todos os países onde esses navios aportam. E, no mais, o Porto é um grande estado dentro de outro estado, porque o estado que representa uma força muito grande respeita também o Porto, porque o Porto é um estado dentro de outro estado. Nós agradecemos, senhor Nelson, em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos, da Unimonte, onde estamos fazendo essa entrevista. E atuaram nessa entrevista o historiador Roberto Tavares, o historiador José Dionísio e com auxílio aqui do nosso companheiro José Tarcísio, também conferente. Ex-conferente, né? Ex-presidente. O José Tarcísio Florentino da Silva sempre vai ser conferente, porque o conferente aposentado nunca deixa de ser conferente. Só que a aposentadoria é uma característica. E ele tem o amor dele, a trajetória sindical dele também voltada para os interesses da classe. E ele como eu disse, foi um dos bons presidentes entre aqueles todos que eu já citei. E é um grande companheiro nosso aqui.